Olá, meninas, boa tarde. Me desculpa o atraso da nossa live de hoje. Eu tive que ir pro dentista. Eu tinha esquecido que eu tinha uma reunião com o dentista hoje e acabei chegando agora, com um pouquinho de atraso. Mas vamos lá começar a nossa live, tá? Você que viajou ou que vai viajar e que está com dificuldade de fazer a sua mala de viagem, tá? Essa live aqui é pra você. Inclusive, me perdoa o atraso, eu tive que ir pro dentista e eu acabei esquecendo que eu tinha dentista hoje, então acabei chegando um pouquinho atrasada, tá? Mas vamos lá começar a nossa live de hoje. Você que vai viajar, que quer montar a sua mala de viagem, tem dificuldades de montar a sua mala de viagem, essa live aqui é pra você, tá bom? Então, você aí que nunca sabe o que vai levar, nunca sabe como montar a sua mala de viagem, ou todas as vezes que vai viajar, sempre passa horas para montar o seu look na viagem, porque você não planejou a sua mala. Essa live aqui é para você, então, inclusive, envia para uma amiga sua, para alguém que você gosta, para alguém que está sempre viajando, mas sempre está passando sufoco. Mas antes eu quero me apresentar para vocês. Quem não me conhece, eu me chamo Lene, sou estrategista de imagem e estilo e ensino empreendedoras a se vestirem bem para qualquer ocasião, gastando pouco. Então você que gosta de temas assim, que quer aprender a se vestir melhor, que é empreendedor, empresária, profissional liberal e quer ter uma imagem muito mais alinhada, não esqueça de seguir esse perfil aqui, tá bom? E o tema de hoje é como viajar leve e elegante sem passar perrengue. Gente, eu tô um pouquinho, como se diz, suada, que eu vim quase que correndo para chegar aqui para conseguir fazer a live, tá? Então me perdoa realmente mesmo, porque eu não esperava que fosse demorar tanto a limpeza, né? Que eu tô fazendo limpeza nos dentes. Não esperava que fosse demorar tanto. Então vamos lá começar nossa live, tá? Mas primeiro envie essa live para alguém, para uma conhecida aí, para uma amiga, para alguém para vir para cá para essa live também, tá bom? Vou enviar aqui. Vamos lá. Quando a gente fala em mala inteligente, muitas mulheres vão pensar que elas precisam colocar tudo na mala, né? Encher a sua mala de peças de roupas aleatórias. Mas é totalmente ao contrário. Quando a gente fala em uma mala inteligente, a gente está falando de você pensar antes de você montar sua mala. De você ter uma mala que ela é com propósito, que ela foi planejada. Não simplesmente uma mala aleatória, sabe? Não é você colocar um monte de roupas que não se conectam entre si. Pelo contrário, é você colocar no seu guarda-roupa peças que realmente vão multiplicar os seus looks na sua viagem e foi feita de forma estratégica. Então, quando a gente fala de uma mala inteligente, é sobre isso, é sobre você montar uma mala com propósito. Portanto, não é você colocar tudo que você vê do guarda-roupa na sua mala de viagem. Não é sobre isso. Até porque, gente, quando você coloca no seu na sua mala várias peças de roupas que não tem sentido, você passa estresse, você passa horas para montar o seu look, você acaba, às vezes, se frustrando, porque é uma viagem que você planejou anos ou meses e de repente você vai para essa viagem e chega lá no local que você for, que você está, e simplesmente nada que você colocou na sua mala funciona. As roupas que você colocou ali parece que não tem propósito, não tem conexão, os looks não ficam bonitos e isso te gera frustração. Então, quando eu falo de uma mala inteligente, é sobre uma mala com planejamento, não é uma mala que ela é colocada assim aleatória. Não são looks que você montou aleatoriamente. Você realmente para pensar o que você vai levar nessa viagem. E outra coisa, a mala de viagem, ela não é uma fórmula pronta que funciona para todo mundo. Até porque, gente, uma mala de viagem, ela é baseada no local que você vai, ela é baseada no clima, ela é baseada no seu estilo, no seu tipo de corpo. Então, não é uma fórmula que funciona para todo mundo. É por isso que você precisa ver aquilo que funciona para você. E também não é um copia e cola do Pinterest, onde você vai lá no Pinterest e vê um look e fala assim, eu vou colocar esse look aqui, eu vou levar esse look. Se esse look, gente, o que tem de pessoas que pegam fotos do Pinterest e tenta fazer igualzinho e acaba se frustrando, não é brincadeira, é muita gente que às vezes acaba pegando looks do Pinterest que não tem sentido nenhum para sua realidade. Não digo que você não deva pegar, tá? Eu, particularmente, eu pego sempre inspirações no Pinterest,
Só que você tem que ver o que realmente funciona para você, para sua realidade, para sua mala de viagem, para o clima que você vai, porque muitas vezes o look que você viu ali, ele é para um clima de verão e tu tá indo para um lugar onde é frio, então não vai fazer sentido, entende? Então não é que você não possa pegar a inspiração do Pinterest ou do YouTube, do Instagram, não é isso. Mas saiba primeiro adaptar isso para o seu estilo e para aquilo que você quer na sua viagem, tá bom? E quando você aprende a montar uma mala de viagem, praticamente tudo muda, gente. Porque você economiza espaço, você evita estresse, você evita até mesmo pagar excesso de bagagem. Quantas de vocês já não viajaram que tiveram que pagar muito mais do que você estava planejando porque a sua mala estava muito pesada? E às vezes você coloca na sua mala várias peças de roupas que muitas vezes você nem vai usar, entende? Você colocou ali sem propósito, é tipo uma mala sem propósito. Você só fez realmente colocar na mala sem pensar nos looks, sem calcular, sem ver se realmente ficavam bons em você ou não. Às vezes você chega na viagem e você percebe que aquela calça que você colocou nem entra mais no seu corpo. Então, quando você monta essa mala de viagem, você está mais segura de que você não vai ter tanto estresse na hora de montar os seus looks, de que você vai economizar dinheiro e economizar tempo na hora de se arrumar e de que você também vai ter looks para sua viagem inteira. E looks esses que vão te fazer se sentir bem, se sentir segura. Já imaginou você planejar uma viagem um mês inteiro? Vamos supor que você vai para o lugar que você sempre sonhou ir. Vamos supor que você vai, não sei, os Estados Unidos. É o teu sonho de viagem. Você vai para os Estados Unidos e de repente você chega lá, você planejou a viagem, mas esqueceu do que? Da mala. Aí de repente você vai tirar uma foto, o look não ficou legal, a foto não ficou legal, porque parece que o look não está combinando com o local que você foi. Parece que nada funciona, e aí você vai ver as fotos, foi maravilhosa a viagem, mas você vai ver as fotos, os looks não estão adequados para aquela ocasião, não ficaram tão bonitos quanto o ambiente que você estava. E aí você fala, caramba, eu fui uma única vez para os Estados Unidos, era uma viagem dos sonhos e acabou que as recordações aqui, as fotos, eu não estou bonita, eu não estou elegante, eu não estou bem vestida. E isso é uma frustração, gente, porque você planeja tanto uma viagem, mas você esquece de planejar a sua mala. E a mala inteligente, ela é justamente para te ajudar a não passar por isso. A viajar com uma mala mais enxuta, porém com uma quantidade adequada de looks. E looks que sejam realmente agradáveis e que te deixem bonita. Porque não basta só você estar bonita, mas que essas peças de roupas, que esses looks te deixam também confortável e adequados para o local que você está indo e para a imagem que você quer comunicar. Então, quando você sabe montar uma mala de viagem, você tem mais looks prontos para qualquer ocasião que você vá, porque a mala inteligente, daqui a pouquinho eu vou te passar o que você deve levar em consideração antes de montar a sua mala, mas a mala inteligente, antes de você montar ela, você precisa saber quais locais que você vai. Então, quando você já sabe mais ou menos quais locais que você vai, os seus looks eles são muito mais estratégicos. Você vai saber, eu sei que eu vou para o museu, então eu já sei qual look que eu vou usar. Eu sei que eu vou para o cinema, então eu já sei qual look que eu vou usar. Então, isso faz com que você vai com essa previsibilidade. Você sabe o que vai acontecer, mas você já sabe para onde você tá indo. Você já sabe qual o look que você precisa levar na sua mala, entende? Além disso, você também para de pagar excesso de bagagem. Porque se você leva muito mais do que você precisa, você acaba pagando excesso de bagagem desnecessariamente, sem que você precise pagar. Porque a mala de viagem, gente, o foco dela é ter menos quantidade e maior quantidade de looks. Menos quantidade de peças e maior número de looks. Essa é a vantagem de você montar uma mala inteligente. Você ter o maior número de looks com pouquíssimas peças. Então, quando você sabe já que você vai ter aqueles determinados looks,
tu vai parar também de pagar excesso de bagagem. E o melhor disso, o melhor de tudo isso, de você conseguir montar uma mala de viagem, é que você vai se sentir muito mais segura, muito mais alinhada no ambiente que você se encontra. Você vai parar de se sentir meio que desconectada. Inclusive, essa semana eu vi um vídeo de uma mulher que ela foi pra Disney. Vou tomar uma aguinha aqui, tá, gente? Rapidinho, coloquei água pra cá. Ela foi pra Disney. Olha, molhei todinha. Ela foi pra Disney. E ela estava com uma roupa inadequada pro local que ela estava. Ela é até influencer, se eu não me engano. Ela postou um vídeo falando, olha aqui, gente, eu tô sendo abordada pelo pessoal da segurança, porque eu vim pra Disney e eu não estou usando uma roupa adequada. Eu não achei tão inadequada, né, a roupa dela. Ela tava com um topzinho mostrando a barriga e com uma calça jeans, se eu não me engano. Só que a calça jeans era cos baixo, né? E aí os guardas vieram e falaram pra ela, olha, você precisa se cobrir um pouquinho mais. Por quê, gente? O ambiente da Disney é um ambiente familiar. Tem o quê? Tem crianças, tem pais ali. Então, nem toda a roupa está adequada para aquele ambiente. Então, imagina, você vai para o local onde você sonhou ir e de repente você não tem a roupa adequada para ir para aquele local, porque você simplesmente não planejou a viagem. Porque você simplesmente planejou todo o roteiro, mas esqueceu de planejar o quê? Os seus looks, a sua mala de viagem. Então aconteceu isso com essa moça, dela ir para esse local e simplesmente pedirem para ela colocar uma jaqueta. Ela estava com uma jaquetinha azul, se eu não me engano, uma jaquetinha jeans, e ela teve que colocar a jaqueta para ficar ali no parque. E isso porque ela não estava usando uma roupa adequada para o local. Então, quando você não planeja a sua mala de viagem, você pode correr sério risco de chegar no local e simplesmente não estar adequada para aquele local. Ou simplesmente estragar a sua viagem por causa de um look, gente, por causa de uma roupa, porque você realmente não parou para pensar antes de planejar. Você planejou todo o roteiro da viagem, mas esqueceu de planejar a sua mala. E uma vez eu também estava vendo uma moça que foi agora, recente, no carnaval. Ela foi para um restaurante dentro do carnaval, né? Dentro do carnaval. No carnaval, ela foi para um restaurante chique e ela estava com uma roupa bem curta, né? Bem cara de carnaval mesmo, né? A gente estava curtindo o carnaval, mas ela foi assim mesmo para esse restaurante. E chegou lá, eles proibiram ela de entrar. Ela não pôde entrar, porque lá dentro do restaurante ela tinha, né? Tinha as regras dele de etiqueta do restaurante. Ela não podia entrar daquela maneira. Mesmo ela estando lá no carnaval, foi para curtir o carnaval, não podia entrar. Isso por quê, gente? Porque tem ambientes que você tem sim que ter uma regra, né? Tem sim que ter um código de vestimenta. Então, ela não pôde entrar. Ela estava viajando também. Então, olha o quanto que você acaba perdendo por simplesmente não planejar a sua mala de viagem. Você não se preocupar com esses detalhes. Eu fui em maio, agora, para a Grécia. Passei uns 5, 6 dias lá. E eu levei 16 peças, gente. Para vocês terem uma ideia. 16 peças de roupas. E eu montei vários looks. Inclusive, tem até alguns looks aqui que eu quero te mostrar. Que eu montei lá. Ver se eu consigo puxar eles aqui. Eu montei 16. Eu levei 16 peças. Para 5 ou foram 6 dias, se eu não me engano. E eu consegui ficar com essas 16 peças tranquilamente, gente. Tranquilamente mesmo. Aqui foi um dos looks que eu montei. Não sei porque que tá assim, meio embaçado. Mas aqui foi um dos looks que eu montei pra viagem. E esse short aqui, gente, eu usei ele, eu acho que umas 2 vezes. Porque normalmente a gente pode usar, tá? A parte de baixo umas 2 vezes, se claro, não sujar. Montei também esse look aqui. Cadê? Esse look aqui, inclusive, as meninas amaram quando eu postei ele, montei ele, coloquei o biquíni por baixo e a camisa por cima. Ficou lindo também, um look de praia. E eu fiquei tranquila, gente, sério, eu fiquei muito tranquila em relação aos looks, porque eu já tinha pensado neles antes de viajar. E uma cliente minha também, uma cliente minha não, uma aluna minha, a Keire, do DML, ela também montou uma mala de viagem para o cruzeiro que ela foi. Eu acho que era até esqueci o nome dele, esqueci aquele cantor. Ai, gente, eu gostava tanto dele que acabei de esquecer o nome do homem. Gustavo Lima, não. Tem um outro aí que faz cruzeiro, né?
E aí ela foi pro cruzeiro, conseguiu montar também vários looks com poucas peças que ela tinha, tudo baseado no seu estilo pessoal, no seu tipo de corpo, nas combinações de cores, de acessórios, de estampas. Isso tudo, gente, é possível quando você conhece o seu tipo de corpo, o seu estilo pessoal, quando você sabe combinar as suas peças, não somente o seu guarda-roupa, mas a sua mala de viagem também fica muito mais fácil. Você consegue usar esses conhecimentos para montar a sua mala de viagem. Então foi isso que ela fez, ela conseguiu montar a mala de viagem dela com pouquíssimas peças para ir para o cruzeiro. Não falei mais com ela depois disso, mas eu tenho certeza que ela aproveitou bastante o cruzeiro dela com os looks que já estavam adequados para a ocasião que ela foi. Então, talvez você está ouvindo agora o que eu estou falando e pensando, mas e se o tempo mudar? Como é que eu faço se o tempo mudar? Eu entendo que pode ter, né? Às vezes, por nós termos esse medo do tempo mudar, a gente acaba levando o mundo na mala. Só que, gente, inclusive, até falo pra vocês, eu particularmente, quando eu viajei agora pra Grécia, eu sabia que lá o tempo já era verão, né? Aqui ainda estava frio, mas lá já estava um pouquinho mais quente. Então, mesmo eu sabendo que lá era verão, eu sempre levo, inclusive aconselho vocês, sempre leve ou uma terceira peça mais quentinha, caso o tempo mude. Sempre leve ou também um cardigan, ou, por exemplo, um blazer, ou um suéter, para caso a temperatura mudar, você já tem essa peça no seu guarda-roupa, quer dizer, na sua mala. Então, caso você, mesmo que você vá para um lugar onde é calor, sempre leve uma peça um pouquinho mais quente. Isso porque, gente, não só pela temperatura que pode mudar, mas também se caso você for para um restaurante e se tiver ar-condicionado, vai ficar muito frio. Se você for uma mulher igual a mim, frienta, você pode passar frio demais. Então é sempre bom levar um casaquinho, ou então um cardigan, ou uma jaqueta, jeans. Isso para caso você for para um restaurante, for para um lugar onde tem um ar-condicionado, né, que vai estar ligado, ou caso a temperatura mude, você já tem essa peça mais fresquinha, mais quentinha, tá? Então é sempre bom você levar uma peça mesmo que você vá para um lugar onde seja quente. Por exemplo, eu fui agora para essa viagem na praia e eu levei um cardigan e um suéter. Então eu levei duas peças caso esfriasse. E teve um dia que choveu e não estava previsto. Quando eu vi a temperatura antes de viajar, não estava previsto chuva. Mas choveu e esfriou. Então eu já estava lá com a minha roupa de frio, caso acontecesse isso. Então você não precisa levar o mundo na sua mala, só precisa levar peças estratégicas, tá? Outra coisa que você também pode estar pensando agora, mas eu gosto de ter muita opção. Claro, quem é que não gosta de ter vários looks para você arrasar nas fotos, né? Você ter várias opções de peças para montar vários looks. Quem é que não gosta, né, gente? Mas a mala inteligente, ela não quer dizer que ela vai te impossibilitar de ter looks. Pelo contrário, você vai ter uma mala mais enxuta, porém, vários looks. A intenção é fazer com que você leve um número X de peças, porém, com vários looks. E a mala inteligente, quando você coloca peças que são versáteis, você consegue montar vários looks, gente. Vários looks sem que você precise levar o mundo inteiro, sem que você precise levar o seu guarda-roupa inteiro. Então, é importante que você saiba que você não vai ter menos opções por você montar uma mala inteligente, tá bom? E outra coisa, isso aqui deve dar muito trabalho. Montar uma mala inteligente deve dar muito trabalho. E eu te garanto que montar uma mala sem propósito, uma mala no improviso, vai te dar mais trabalho ainda. Isso por quê, gente? Porque quando você monta a mala inteligente, você talvez vai ter trabalho de montar ela, né? Mas é o mesmo trabalho que você vai ter ao montar uma mala de improviso. Só que a diferença é que a mala inteligente, ela vai te dar leveza na sua viagem, ela vai te dar muito mais conforto, muito mais segurança com as roupas que você está usando. Só que a mala de improviso não. Pode chegar de você colocar várias peças na sua mala e chegar na viagem, nenhuma roupa funcionar. Ou então, às vezes, você não pensou no roteiro da viagem, e aí você vai para uma viagem onde você vai para um lugar elegantérrimo, não tem nenhum vestido bonito para ir para um lugar elegante.
entende? Ou às vezes você passa horas montando o seu look na frente do espelho e ao invés de você aproveitar a viagem, você aproveita mais tempo na frente do espelho escolhendo o seu look. Eu, por exemplo, quando eu viajei agora, eu era a primeira que se arrumava, gente, sem brincadeira. E eu fui com meu marido e com meu filho pequeno, né? Meu filho pequeno quem arruma sou eu, né? Mas meu marido se arrumava depois de mim. Eu tava arrumada quando ele acordava. Então, entende? Então eu já sabia quais eram os looks que eu iria usar. Eu não tive preocupação em relação ao look. Então, quando você monta uma mala inteligente, você não precisa se preocupar tanto com os looks, porque eles já foram planejados. E isso vai te gerar muito mais tempo, menos estresse na hora de montar os seus looks, porque você já sabe a combinação que você fez antes de viajar. Então, uma mala de improviso, ela vai te gerar muito mais estresse do que uma mala planejada, tá? Ah, eu prefiro levar mais, vai que eu precise. Então, eu vou levar mais roupa porque vai que eu precise dessas peças. Se você gosta de andar com o guarda-roupa inteiro na sua mala, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu vou te mostrar que com uma mala inteligente, você não precisa levar o mundo. Entende? Você não precisa levar muita coisa, você não precisa carregar o guarda-roupa inteiro para conseguir montar vários looks. Uma mala inteligente, ela é estratégica e ela faz com que você se vista confortavelmente, mais elegante, de acordo com aquilo que você quer comunicar, de acordo com o lugar que você está indo. Então, você não precisa encher o seu guarda-roupa de peças para ter vários looks. Ah, vai que eu precise. É por isso que eu falo que tudo é planejamento, gente. Tudo é você planejar antes. Se você planejar a sua mala, você não vai se preocupar com quais looks que eu preciso, qual look que eu vou usar hoje. Eu tô indo para um local Y, qual roupa que eu vou usar. Quando você planeja não só a sua viagem, o roteiro, mas também a sua mala de viagem, você consegue estar bem vestido em qualquer ambiente. Não espere o último minuto para você montar a sua mala. Inclusive, sempre aconselho, antes de você, depois que você já sabe para os locais que você vai, já planeja a sua mala antes, já monte a sua mala antes, pelo menos uns 2, 3 dias antes. Eu conheço pessoas que planejam a mala, que arrumam a sua mala já no último dia, sabe? E nem sabe o que vai levar, já no último dia na correria. Então não deixe no último minuto para você planejar a sua mala de viagem. Não deixe para colocar as roupas no último minuto, porque certamente você vai levar peças que você nem precisa. Quantas de vocês já não deve ter ido viajar e chegou na viagem com uma mala enorme e não usou nem a metade do que você levou? Quantas? Quantas de vocês não devem ter feito isso? Levou várias peças de roupas e chegou lá na viagem, não tinha nada que servia, usou nem a metade, nem um terço do que você levou. E aí carrega peso demais, às vezes paga excesso de bagagem. Me fala aqui, se com você já aconteceu isso, de você pagar excesso de bagagem porque a mala estava cheia demais, ou você levou um monte de roupas e chegou na hora, não usou nem a metade. Isso acontece muito, por quê? Porque você planeja a viagem, planeja os roteiros, mas não planeja a sua mala. E a mala faz parte da sua viagem, gente. Então, ela precisa ser planejada, ela precisa ser estratégica. Então, antes de você viajar, sempre pense nisso. Planejar a sua mala também é importante. Porque quando você não planeja, você tem uma mala que é mais pesada, uma mala que é sem propósito, leva vários looks que não tem nada a ver com aquilo que você quer transmitir, ou às vezes não tem nada a ver com o local que você foi. Um dia eu estava vendo um vídeo de uma colega minha e ela falou bem assim: eu fui para uma viagem para Paris, se eu não me engano. Olha aqui os meus looks, gente. Deus me livre. Foi a primeira vez que eu fui para Paris e os meus looks estão todos feios. Por quê, gente? Porque ela não tinha planejamento. Ela simplesmente pegou qualquer roupa, colocou na mala e foi viajar. Agora imagina, você vai para um lugar onde você está indo a primeira vez para esse lugar e de repente nada fica legal, nada fica bonito, porque os seus looks não foram pensados. Você simplesmente montou uma mala na correria, montou uma mala sem propósito, sem estratégia alguma, tá? Então, qual é o segredo, né, para você conseguir montar uma mala que seja realmente
estratégica e que te faça estar bem vestida em qualquer lugar que você vá. Antes de mais nada, meninas, é importante que você saiba quais são as atividades que você vai fazer nessa viagem. Quais são os lugares que você vai frequentar. Qual é a mensagem que você quer transmitir no seu look? Ah, eu quero passar mais elegância, estou indo para um local que é elegante, eu quero estar bem vestida, bem elegante. Saiba também qual é o seu tipo de corpo, para que você monte os looks de acordo com o seu tipo físico para valorizar a sua imagem pessoal. Quantas de vocês, às vezes, usam uma roupa que não valoriza o seu tipo físico, que não fica bonito. E às vezes você vai tirar uma foto naquela viagem que você planejou por anos, por meses, e aí não fica legal aquela foto. Porque, tá mostrando a barriguinha, ou às vezes tá destacando demais o quadril, ou às vezes meu braço ficou muito grande, meu braço ficou muito enorme. Por quê? Porque você não planejou os looks. Então, escolha peças que conversem entre si, que estejam de acordo com o seu estilo pessoal, que esteja de acordo com quem você é. E antes disso, monte os looks antes de você viajar. Porque o problema maior de muitas mulheres quando vai viajar é que elas não pensam no look, elas não montam os looks antes. E quando vai ver na viagem, que já é tarde demais, elas acabam percebendo que aqueles looks ou aquelas roupas não servem mais nela, ou aquelas peças não ficaram legal, o look não teve harmonia, não ficou bonito, e aí você acaba tendo uma viagem que era para ser algo agradável, que era para ser algo especial, inesquecível, acaba ficando realmente uma viagem que não te agrada, né? Que não faz você se sentir feliz ao ver as fotos. Então, quando você planeja a sua mala, você viaja com muito mais segurança, você viaja com muito mais leveza e se sente elegante e bonita em qualquer ambiente. Como eu falei, eu viajei agora recentemente, quer dizer, em maio, né? Não foi nem recentemente, foi em maio. E eu estava tranquila em relação aos meus looks, porque eu planejei isso antes. Antes mesmo de viajar, eu já sabia qual eram os lugares que eu ia. A gente não planejou uma viagem para passear por muitos lugares, porque a nossa ideia mesmo era realmente descansar. Então a gente fez uma viagem de praia. Então a nossa intenção era realmente ficar descansada, nada de muito de ir para outros lugares. Então eu já sabia que eu iria passar a parte do tempo ou no hotel ou na praia. Então já sabia exatamente quais eram os looks que eu precisava. E isso que faz você se sentir bem, sabe? Porque você começa a planejar a sua mala e você sai muito mais tranquila. O que usar em um cruzeiro? Depende muito, tá, Alba? Depende muito. Tá, agora há pouco falando sobre isso. A minha aluna, a Kelly, ela foi para um cruzeiro recentemente. E aí ela montou vários looks de acordo com o local que ela ia ficar. Ela foi para o cruzeiro, então como ela sabia que ela ia ficar dentro de um barco, então ela montou looks mais praianos, mais look de verão, sabe? Então se você, por exemplo, vai pro cruzeiro, aí tu vai passar o dia na piscina, ou aí depois à noite tu vai para um restaurante, porque às vezes cruzeiro tem restaurante chique, né? Mas na maioria das vezes, uma coisa que eu quero até falar aqui, na maioria das vezes, quem vai para um cruzeiro, às vezes usa o mesmo look que tava ali na piscina, ela usa o mesmo look no restaurante, tá? Às vezes não tem muita diferença, a não ser que seja um dia especial no restaurante, que seja um evento especial, aí você precisa de um vestido mais elegante. Mas tu precisa também equilibrar, né, os teus looks de acordo com os locais que você vai. Já que é um cruzeiro, então você precisa saber que é um look um pouco mais casual, um look mais cara de verão mesmo, tá? Aí vai depender muito do que você quer comunicar na sua imagem. A minha aluna, a Keira, ela foi recentemente, eu acho que foi agora no final do ano passado, no final do ano passado ela foi para um cruzeiro, ou foi esse ano? Ah, não, foi em março, tô confundindo. Ela foi agora em março pro cruzeiro do... Ah, esqueci o nome daquele cantor, gente, que parece o Gustavo Lima, até esqueci o nome dele. Ela foi para um cruzeiro e montou a mala dela de acordo, né, com o que ela queria, com o tipo físico dela. Daqui a pouquinho eu vou falar os passo a passo que você deve levar em consideração na hora de montar essa mala de viagem, tá? Mas vai depender muito, tá, Alba? Vai depender muito do que você tem. Mas aí, como é um cruzeiro, tem que levar biquíni, né? Tem que levar a tanguinha, tem que levar a saída de praia, tem que levar roupas para você, caso você for para um restaurante à noite, porque às vezes tem evento à noite, levar um vestido ou um macacão mais elegante. Depende muito, tá? Então, o que você deve
levar em consideração na hora de montar a sua mala, antes de você montar. Primeira coisa, gente, planejamento. Você sabe qual é o roteiro que você vai fazer? Tu precisa saber quais são os locais que você vai visitar, caso não seja no cruzeiro, tá? Quais são os locais que você vai visitar? Por exemplo, você vai passar 5 dias, não sei, em São Paulo. Vou falar assim, São Paulo. Tu vai 5 dias para São Paulo. Quais são os locais que você vai visitar em São Paulo? Você vai para o museu? Você vai para 25 de março? Você vai para o restaurante à noite? Então, anote tudo isso no caderninho. Quais são os locais que eu vou ir lá em São Paulo? Você já sabendo quais são os locais que você vai, você também vai saber quantos looks que você precisa. Vamos supor que de manhã você vai para 25 de março e à noite tu vai para um restaurante no mesmo dia. Então tu sabe que em um dia tu precisa de 2 looks. Eu preciso de 2 looks para ir para São Paulo em um dia, né? Então se você vai 5 dias, você precisa ao todo de 10 looks. Eu sempre aconselho a levar pelo menos 1 ou 2 looks a mais. Isso por quê, gente? Porque imprevistos acontecem. Você pode, por exemplo, sujar o seu look, ou às vezes se você for com seu filho, vai sujar, porque eu viajei com meu filho, meu look sujou. Então é sempre bom você levar 1 ou 2 looks a mais do que aqueles 10, tá? Se são 5 dias, você sabe que em um dia você vai ir para 2 lugares, então você precisa de 10 looks. Então leve 2 looks a mais, ou seja, 12 looks ao todo. Porque pode acontecer isso, de você sujar ou de rasgar, de acontecer alguma coisa com o seu look. Então sempre leve 2 looks a mais para não correr esse risco, tá? É sempre bom levar 2 looks a mais caso sujar ou caso rasgar. Outra coisa, sabendo quais são os locais que você vai, anotou todos os locais que você vai, você já sabe quantos looks que você precisa. É uma viagem para trabalho ou uma viagem de lazer? Você já viu, você já sabe qual é a viagem? Ah, Lene, eu vou a trabalho. Beleza, então vão ser peças para trabalho. Ah, não, Lene, eu vou para o lazer. Então vão ser peças casual. Lene, eu vou fazer as duas coisas. Eu vou atender um cliente, eu vou trabalhar, vou para uma palestra e depois eu vou me divertir, eu vou conhecer os lugares. Então é uma viagem a lazer e uma viagem a trabalho. Então anote isso também. Por quê, gente? Porque muitas vezes você às vezes pode ir para um lugar sem saber para onde que você vai, se você não tem esse roteiro tudo planejado, você vai para um lugar e de repente tu precisa ir trabalhar, sendo que você foi para o lazer e tu não tem nenhum look de trabalho. Então é sempre bom você ter anotado. Se é um trabalho, tu sabe que precisa de look de trabalho. Se é para lazer, tu precisa de look de lazer. Se é os dois, tu vai precisar dos dois, tá? Então, isso é importante também para você não levar looks errados. Às vezes, quando você não faz isso, você pode acabar passando perrengue na sua viagem. E uma outra coisa que eu também vejo que muitas pessoas não fazem é olhar a temperatura antes, gente. Sempre uma semana antes de você viajar, por exemplo, tu viaja amanhã. Então, olhe antes qual é a temperatura da semana que vem. Não, tu viaja amanhã não. Tu viaja semana que vem. Então, olha, essa semana, qual é a temperatura da semana que vem. Então, olhe já antes. Por quê, gente? Por mais que a temperatura mude, normalmente ela não vai mudar tanto em uma semana. Então, você já sabe que a semana que vem vai estar quente. Então, não faz sentido você levar roupas de frio. Entende? Porque você já sabe que semana que vem vai estar quente. E mesmo que mude, como eu falei na primeira, agora mais antes de começar, um pouquinho mais antes, eu falei que é sempre bom você levar pelo menos uma peça mais grossinha, né, a gramatura mais grossa, para caso esfrie, caso o tempo mude. Então é sempre bom você levar pelo menos ou uma terceira peça, ou um cardigan, ou um suéter, ou um pullover, para caso esfrie, ou caso você vá para um restaurante e esteja muito frio por conta do ar-condicionado. Então é sempre bom você levar uma roupa extra. Mas se você já sabe a temperatura, você já planeja todos os seus looks para essa temperatura, tá? Para você não passar sufoco, de você levar, por exemplo, roupas para o frio e chegou lá, tá quente. Ou então levou roupa para o calor e chegou lá, tá frio, entende? Então é sempre bom você olhar a temperatura pelo menos uma semana antes. Outra coisa, escolha uma paleta de cores que seja combinável. Gente,
eu vejo muitas mulheres colocando na mala várias peças de roupas que não faz sentido nenhum. Então, sempre escolha uma paleta de cores que combine entre si. Por exemplo, na minha mala, o que eu fiz? Eu coloquei preto, caramelo e branco. E aí eu coloquei cores que combinavam entre si, cores coloridas, tá? Coloquei vermelho, roxo e azul. São cores que dentro do círculo cromático combinam entre si. Então eu não levei só cores neutras. Por quê? Porque às vezes quando você só usa cores neutras, dá a impressão que tu tá sempre usando o mesmo look. Então por isso que às vezes alguma corzinha ali, um vermelho, um verde, um amarelo, alguma cor diferente, ela vai trazer uma diferenciação para o seu look. Então se você sempre colocar só preto, branco, bege, só cores neutras, pode dar a impressão de que você está sempre usando o mesmo look. Então coloque pelo menos ali umas 2 cores ou 3 cores que você gosta de usar, tá? Ou cores ou estampas. Isso para você conseguir diversificar os seus looks. Então foi isso que eu fiz. Eu coloquei 3 cores que são coloridas com cores neutras, tá? Na minha mala eu só levei 16 peças para 5 dias. 16 peças. Então, é muito, muito possível, assim, você estar bem vestida, mesmo com pouquíssima peça. Essa é a vantagem de você montar uma mala inteligente, tá? E a outra coisa, você pode usar a peça de baixo pelo menos umas 2 vezes. É claro, se ela não sujar. Isso porque, gente, o espectador, ele olha para cima. As pessoas que te veem, normalmente elas olham para cá, para cima, para o seu rosto. E se você estiver usando uma peça na parte de baixo, principalmente se ela for uma cor mais neutra, as pessoas quase nem vão perceber que você está usando a mesma peça de baixo. Então você pode usar a mesma peça de baixo pelo menos umas 2 vezes, trocar muito bem os acessórios. Eu tenho esse look que eu montei aqui, ó. Eu usei ele, essa calça aqui, cadê? Deixa eu mostrar um look que eu usei na viagem. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Não tá aparecendo. Acho que eu apaguei daqui. Porque é tanta foto que eu apago algumas. Mas eu vou... Acho que eu tenho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu usei esse short 2 vezes. Porque ele não chegou a sujar. Tá aqui. Ele não chegou a sujar e eu usei esse short 2 vezes. Na praia, tá? Eu usei ele como maiô, como se fosse um maiô, como se fosse uma blusa. Quando você vai pra praia, você que tu que vai pro cruzeiro, Alba, tu pode fazer isso também, tá? Tu pode usar, por exemplo, o biquíni, como se fosse um topzinho, ou usar um maiô como se fosse uma blusa. Isso já ajuda, inclusive, a otimizar a tua mala de viagem, tá? Então, eu usei, por exemplo, aqui nesse look, eu usei o maiô como se fosse a blusa. E depois eu usei esse mesmo short com uma camiseta de listras. Então eu consegui usar esse short 2 vezes. Ou seja, eu consegui otimizar a minha mala, porque ele não chegou a sujar. Então você pode sim usar a parte de baixo pelo menos umas 2 vezes na viagem, tá bom? Se não sujar, é claro. E outra coisa, gente, monte os looks antes de você viajar. Por que que é bom você montar? Porque pode ser que aquela roupa que você colocou na mala não sirva mais em você. Pode ser que ela não fique boa no seu corpo mais. Ou nunca tenha ficado, não valorize o seu corpo. Então sempre prove antes. Monte os looks antes. Para que você veja se realmente eles ficaram bons no seu corpo. Então você vai para frente do guarda-roupa, você já escolheu as cores que você vai levar na sua mala. Você já escolheu todas as peças que você vai levar. Depois disso, você monte os looks. Monte todos os looks. Ah, já sei que eu vou levar esse look aqui, vou levar esse aqui. Monte todos eles e tire fotos, gente. Por que tirar fotos? Porque quando você tira foto, você consegue visualizar o que você montou. E se você não tirar foto, corre um sério risco de você esquecer na viagem. Então, você monte os seus looks, tire fotos, inclusive coloque em uma pasta e, se possível, coloque até os dias que você pretende usar cada look. Eu fiz isso porque eu não tenho aqui como mostrar, eu apaguei já do meu celular. Então eu sempre faço às vezes no próprio Instagram. Eu venho aqui no Instagram, aí coloco look 1, coloco a foto. Aí look 2, coloco a foto. Look dia 3, coloco a foto. Então você pode fazer essa pastinha aqui mesmo no próprio Instagram, tá? Colocou todas as fotos, todos os looks que você pretende usar e os dias que você pretende usar.
Isso vai facilitar demais, gente. Demais, demais a sua viagem. Eu não tive problema nenhum com meus looks na viagem, porque eu já sabia quais eram os dias que eu ia usar. Mesmo que eu não usei todos no mesmo dia, tá? Às vezes tinha dias que eu não queria usar, por exemplo, a calça branca eu não quis usar no segundo dia, eu usei no terceiro. Mas pelo menos você tendo ali aqueles looks com as datas, é muito mais fácil na hora de você se vestir, porque você já sabe o que combina e o que não combina. Quando você não planeja esses looks, corre o sério risco de você passar horas na frente do guarda-roupa, na frente do espelho, escolhendo a roupa que você vai usar. Então, quando você já tem uma noção do que você vai usar, fica muito, mas muito mais fácil. Vai por mim. Vai por mim, gente. Porque toda vez que eu viajo, eu faço isso. Toda vez que eu viajo, eu faço isso. E eu nunca tive problema em relação aos meus looks, porque eu sempre planejo a minha mala. Então, antes disso, antes de você viajar, prove os seus looks antes, tire as fotos e coloque numa pastinha para você já ter todos os looks prontos, para você saber quais são os locais que você vai. E sempre antes disso também, saiba aonde que você vai. Planeje o seu roteiro. Isso é muito mais importante, gente, do que você só simplesmente viajar. Planeje os locais que você vai. Por mais que possa acontecer imprevisto, às vezes acontece de você... Ah, eu planejei que eu vou para o museu, mas eu estou indo para outro lugar. Acontece isso, mas pelo menos você tendo peças que são versáteis e peças que combinam entre si, fica muito mais fácil, sabe? Fica muito mais previsível você se planejar do que você pensar na hora, ai gente, eu não trouxe nenhum look para X lugar, entende? Então quando você já tem mais ou menos uma base dos locais que você vai visitar e do roteiro que você vai fazer, fica muito mais fácil você não passar sufoco na sua viagem, tá bom? Meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido essa live. Quem chegou um pouquinho mais tarde, espero que vocês tenham curtido essa live, tá? Vai ficar salva para quem não conseguiu assistir. Para quem está também no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e enviar essa live para uma amiga sua que está sempre viajando. Você que está aqui no Instagram, me fala também o que você achou dessa live, o que você já faz quando você vai viajar, se você já planeja os seus looks antes ou não, me fala aqui nos comentários, tá bom? É isso, fique com Deus. Muito obrigada a quem participou aqui conosco, tá? Beijos, tchau!